e esse é o segundo vídeo de uma série de comparativo entre o UWeb e Bubble. No primeiro vídeo eu falei sobre a questão de design, a diferença entre essas duas plataformas, e nesse vídeo eu vou falar sobre a parte de workflow, como que cada uma das duas plataformas trabalha com workflows. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar ele aqui em cima, e também você pode ter acesso a toda a playlist que vai ter vários comparativos de vários pontos para você entender as diferenças, os prós e contras de cada ferramenta. Então, vamos ao que interessa. Eu vou compartilhar aqui minha tela e vou mostrar como que o Bubble trabalha e o UWeb trabalha com workflows. Então aqui deixa eu deixar minha tela primeiro aqui no Bubble. Então, como que o Bubble trabalha com workflow? Você tem a possibilidade de 3 locais ter o workflow, ou seja, disparar o workflow. Em ações de elementos, ou seja, em algum elemento, no carregamento da página ou no back-end, tá? Então aqui, ó, vou mostrar primeiro aqui, ó, no carregamento da página, eu tenho aqui essa opção de workflows e eu tenho todos os workflows dessa página aqui. Inclusive, eu posso aqui, ó, quando a página é carregada. Então, quando a página é carregada, eu posso disparar alguma ação. E o que a gente tem de opção de workflow, né? Então, aqui é quando que dispara o workflow. Então, no caso aqui tem da página. E eu tenho também, vou deixar já aqui pronto, do elemento aqui. Então, do botão, quando clica no botão, tá? Então, esses são os eventos que eu posso aqui. Dependendo se você instala mais plugin ou menos plugin, vai aparecer mais eventos. Mas, basicamente, por padrão, são esses. Quando o usuário está logado, quando está deslogado, a cada 5 segundos, quando uma condição é true, quando acontece algum erro, quando o input é alterado, ou seja, é digitado alguma coisa, quando o elemento é clicado. E aí eu também posso criar eventos customizados. Então, vou colocar aqui, ó, eventos customizados. Sempre gosto de organizar aqui, ó. Então, tenho 3 tipos de disparo, né? Qual evento? Quando uma página é carregada, quando eu clicar no botão que eu criei, e eu posso criar uma sequência aqui como se fosse uma função que eu posso reaproveitar e disparar esse evento customizado, por exemplo, quando chamar o botão. No caso aqui, ó, vou fazer assim bem básico, mas eu vou aqui, ó, no elemento, vou resetar o inputs, tá? Nesse custom. E aqui eu vou mandar chamar aqui, ó, trigger custom event. Ou seja, quando clicar nesse botão, estou acionando esse outro evento, só para exemplificar. E aqui na página, no carregamento da página, posso executar um monte de ações, né? Relacionado à conta, relacionado à navegação, ou seja, mudar de página, atualizar a página, abrir link externo, terminar o workflow. Posso manipular dados, adicionar, deletar. Quando você trabalha com a API também vai aparecer aqui os endpoints para você fazer, e-mail, pagamento, analítica. Então, dependendo do que você instala aqui, ó, plugins aqui, ó, autenticação com usando, então todas as APIs vão aparecer aqui. E aí eu posso também agendar uma API de workflow, que é o próximo passo que eu vou passar. Então, no Bubble, em cada página eu posso em elementos e no carregamento da página e naquelas condições que eu mostrei. E também, se eu habilitar, eu posso ter a parte de back-end workflows, ou seja, que são, ele chama de API workflows, e aí você pode criar uma nova API, né? E aí é a mesma coisa, pode executar os mesmos que executou lá na página. Você pode criar um customizado, um evento customizado também. Pode acionar a partir de um gatilho do banco de dados, ou seja, como o Bubble tem a parte de banco de dados, o back-end integrado, se você utilizar, você pode utilizar esse gatilho aqui. Ou seja, um dado é alterado no banco de dados, um dado é criado, excluído, você pode fazer isso daí. E também você pode agendar eventos recorrentes, né? Então, dependendo do plano que você está, você pode fazer isso daí. É assim que trabalha o Bubble. Então, eu vou ver aqui na prática. Cadê? Deixa eu voltar lá para a página. Eu vou voltar. Vou dar um preview. E aí, ó, vou digitar. Bom, ele não limpou isso daqui. Mas, enfim.
Faz tempo que eu não mexo no Bubble por causa disso, mas enfim. Aqui eu coloquei para limpar, então ele ia clicar e ia limpar, tá? Workflow. É mais para mostrar como que é construído os workflows aí, o objetivo desse vídeo. Deixa eu ver aqui. Tô vermelho. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele deveria, mas não limpou. Enfim, essa é a parte do Bubble. Agora eu vou mostrar no Will Web como que funciona. No Will Web você tem mais possibilidades de trabalhar com workflows. Assim como o Bubble trabalha nos elementos e na página, você consegue criar workflows globais. O Will Web não tem a parte de back-end, como eu falei, então tudo é relacionado ao front-end. Então vou mostrar aqui, ó, por exemplo, deixa eu até enviar. Aqui, por exemplo, vou clicar aqui aqui, ó, aonde que eu crio? Eu tenho aqui essa parte de elemento, então sempre clicando no elemento eu tenho as ações desse elemento. Dependendo do elemento, eu tenho gatilhos diferentes, então aqui no caso de um botão, quando clica, quando o mouse entra, quando o mouse sai, quando tá focus, quando eu recebo focus nesse elemento, então eu consigo disparar. E também eu disparo quando ocorre algum erro, ou seja, se ocorrer algum erro, ele vai acionar a sequência que está aqui. Então você pode fazer tratamento de erro, é bem interessante. O que você pode fazer aqui? Você pode adicionar várias possibilidades. Então, que tipo de ação você pode adicionar? Então, aqui é quando que aciona. E aí, baseado na ação, né? Quando acionou, você tem algumas sequências. Então, true, false, você pode fazer aqui, ó. Ele é bem mais visual, fica mais fácil. Então, você cria uma condição, true ou false, e aí ele faz um, faz outro. Você tem essa opção multi-opção. Então, quando não é só duas opções, você pode criar N opções aqui, ó. Ó o tanto de condicionais. Tem 7 condições no total. Você tem aqui a parte de looping, que é uma coisa que o Bubble deixa um pouco a desejar. Então, se você tem uma lista, você quer percorrer essa lista para fazer algum tratamento de dados, você pode fazer isso. Aí eu tenho essa condicional aqui, pass true, ou seja, ele só vai continuar o workflow se a condição que eu colocar aqui for verdade. Além disso, eu tenho aqui, ó, posso testar só essa ação do workflow, posso desabilitar só essa ação, é bem interessante. Posso duplicar, copiar. Aqui, ó, desativei, vou ativar de volta. Eu tenho a opção de alterar a linguagem, alterar a página, chamar um loader, alterar a variável, que você vai utilizar muito, porque o Will Web trabalha muito com variável, um pouco diferente do Bubble. Então você pode pesquisar numa coleção que é o quê? Você tem a conexão com uma API, com um banco de dados, você pode solicitar ele buscar baseado na collection que você criou. Então você pode fazer isso, fazer em paralelo, ou seja, você quer chamar 3, 4 collections, você pode chamar, porque senão, se você não fizer isso, ele vai chamar você tem que criar 4 ações. Aqui ele chama em paralelo, ou seja, melhora o desempenho. Aqui você pode executar um workflow global, que eu vou mostrar na sequência, resetar valor de variável, executar componente, retornar valor de uma variável, dar um delay, por exemplo, aqui eu quero dar um delay de 3 segundos. Deixa eu ver aqui. Fazer o upload de arquivo. E aqui, ó, a parte mais interessante. Nativamente, você já consegue criar uma lógica em JavaScript. Ou seja, você consegue criar um JavaScript, inclusive, coisa que você não precisa instalar plugin, isso daqui já é tudo nativo. Ou seja, um dos outros pontos que me chamou a atenção no Will Web, que fez eu migrar, é que você não fica na mão com o Will Web. Por quê? Porque quando aperta um pouco, você cria uma lógica ali com JavaScript, que não é nada difícil, complexo. Inclusive, você pode gerar isso através de inteligência artificial que ele já traz aqui. Então, você pede e ele cria a lógica aqui dentro. É muito assertivo, então facilita demais para você não ficar limitado apenas no que o Will Web traz por padrão de ações. Você pode criar lógicas, inclusive, complexas, tá? Então, essas são os tipos de ações que tem. Como eu falei, aqui eu tenho os tipos de evento, né? Que pode, quando clica, quando pode disparar.
Posso testar o workflow inteiro. Ou seja, eu tenho aqui ó, vários workflows. Inclusive, ele pode criar vários workflows. Fica mais fácil aqui. Então, por exemplo, isso aqui, ó, botão, clique. Esse aqui, se eu quiser criar quando o mouse passa em cima, eu crio vários workflows referente a esse elemento. Aonde mais que eu posso criar? Antes de mostrar aqui, ele tem essa opção. Cadê aqui, ó? Workflows, onde você pode criar os teus workflows globais, que é como se fosse funções, um pouco parecido com a API Workflow Backend ali do Bubble, mas ele não, ele é só parte de front-end, tá? Então você pode criar aqui um de teste, você pode organizar por passo, isso é bem interessante. Então aqui, ó, exemplo, fica tudo organizado, isso é outro ponto que chama atenção. Você adiciona parâmetros, então você quer passar parâmetros, daqui funciona, esse workflow é como se fosse uma função. Ou seja, tudo que você vai utilizar mais de uma vez, em mais de um local, você cria um workflow global e dentro, por exemplo, de um botão, você manda chamar esse workflow e ele vai executar. Se precisar fazer manutenção, você só altera o workflow, todo o resto está funcionando. Então esse é um ponto que também agiliza, facilita a organização e também a escala na construção e criação de aplicativos. Então aqui, ó, tenho texto, posso colocar qualquer tipo de parâmetro e eu utilizo, ó, esse parâmetro dentro da minha lógica. Então se eu quiser retornar um valor, eu vou retornar o valor, por exemplo, aqui, ó, do parâmetro que eu peguei. Então tem o parâmetro que eu setei nessa variável. Então olha como que é interessante. E aí eu tenho toda a sequência. Aqui também eu tenho as mesmas ações que eu posso fazer, tá? Aqui ele vai ter basicamente, ó, quando ocorre erro e quando ele executa. Ele não tem mais opções. Lá no elemento ele tem. Então olha que interessante. Então a outra parte, essa parte de ações é a mesma coisa. Então imagine que você criou um global e aí você tem mais dois locais que você pode utilizar workflows, que é o quê? No carregamento das páginas. Então você vem aqui, ó, design, e eu colocar aqui trigger workflow, eu clico aqui e eu posso adicionar um workflow. Quando o app é carregado, antes de carregar as collections, quando a página é carregada antes de carregar as collections, quando o app é carregado, quando a página é carregada, quando a página é descarregada, né? Ou quando ocorre um erro em alguma collection. Mesma coisa aqui, eu tenho a questão do erro. Ou seja, eu consigo disparar ações específicas. Dependendo, por que tem essa opção? Dependendo esse workflow pode estar buscando algumas informações de usuário e aí ele precisa que seja antes de carregar os dados anteriores. Então, isso é muito útil, tá? Então, você pode fazer isso. E aí você tem também os workflows do app, ou seja, os triggers, né? Eu mostrei ali o primeiro, construir um global. E aí eu posso chamar essa trigger aqui da mesma forma. Quando a app carrega, aqui ó, tem todas essas opções. E aí eu venho aqui e eu quero que carregue quando execute, por exemplo. Execute o workflow que eu criei. O teste, aqui ó. E vou passar a variável teste. Pronto. Se eu executar aqui, ó, ele vai mostrar o valor que eu setei lá, que é teste. Deixa eu pegar aqui. Teste 2, ó. Então, eu poderia passar dinâmico, clicando aqui. Enfim. Então, tenho essas opções. Então, qual que é a diferença? Basicamente, o Web não tem a parte de back-end, né? De back-end, mas ele tem todas essas opções. No elemento, nas páginas, você tem a opção de criar um global, ou seja, para você reaproveitar, isso daí agiliza, simplifica a tua aplicação. No Bubble, às vezes, você tem que recriar muitas coisas. Aqui não, se você vai utilizar, você pode criar esses globais aqui, workflow global. E aí os gatilhos é onde? Quando carrega o app ou quando carrega uma página. E também quando, dependendo do elemento. Se é um Kanban, quando arrasta, se é um input, quando insere ali. E resolve essa questão. Vou voltar aqui na página. Opa. Ó, quando clicar aqui, deixa eu
deletar tudo, só para ver aqui, ó. Então, vou criar dois exemplos das ações. Aí eu vou criar, vou alterar o valor da variável, que é o quê? Tudo, diferente do Bubble, os inputs, tudo é tratado como variável. Então, eu tenho aqui, ó, esse valor, deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu renomear. Opa, aqui. Vamos ver. Texto solicitação. Então, eu vou resetar o valor aqui, tá? Ó, vou colocar aqui. Enviar. Vou digitar aqui. Enviar. Então, ele fez a limpeza. Como eu falei no início, o objetivo desse vídeo era mostrar como que cada plataforma trabalha com a construção de workflow, que são as lógicas que fazem o teu aplicativo aí funcionar, né? Fazem as coisas fluírem. E aí eu mostrei as duas formas aí para você entender. Particularmente no Will Web, eu acho que ele é muito mais organizado. Essa questão de looping é muito mais estruturado. E o principal, você não fica na mão porque já tem nativo você criar uma função em JavaScript e retornar. Essa questão de ter a possibilidade de criar workflow global é muito interessante. E você vai, e ao utilizar, você vai ver que é muito útil realmente. Vai facilitar demais, vai agilizar a tua construção e vai permitir você construir coisas cada vez mais complexas, cada vez mais intuitivas, com funcionalidades bem interessantes e o principal, não ficando na mão. Então, espero que você tenha gostado. Eu te aguardo no próximo vídeo.